pessoas terem o bom senso de fazer só aquilo que deveria ser por natural, a honestidade, ser uma pessoa correta, e hoje parece algo que é tão difícil assim que as pessoas ficam espantadas, né? É verdade. Isso é interessante. Essa honestidade é um processo difícil dentro do mercado de negócio financeiro, enfim. Porque o cara, ele vai ver oportunidade onde der. E a partir do momento que ele vê que você tem condições de comprar, ele vai te oferecer, mesmo que nem faça sentido você comprar. Tá aí uma coisa que eu tenho problema, que é tentar convencer uma pessoa a comprar uma coisa que ela não veio comprar, ou ela não tem. Isso é uma dificuldade minha pessoal. Uhum, De você não veio comprar isso aqui, mas eu tenho que te oferecer para que você compre e convencer que você precisa. uhum. Esse processo de convencimento, pelo menos para mim que não sou vendedor, nunca já fiz, já trabalhei uma época assim, mas eu também tanto é que eu não trabalho hoje mais com esse negócio de vendas, mas eu não tenho muito esse viés. Eu sempre fico muito assim, de oferecer. Eu acho que é uma percepção errada minha, porque Uhum. se eu estou oferecendo e você compra, porque você estava precisando, mas eu fiz você acreditar, convenci você de comprar, né? Às vezes você não comprou, você sabe que precisa, mas às vezes uma pessoa vem oferecer aquilo ali, te convencer de comprar aquilo. Enfim, que é um processo da venda. Isso já é um pouco Sim, sai um pouco da na questão de honestidade, mas sim de convencimento, sim. conversão, né? Isso Aham. é uma coisa que eu sempre fiquei assim, sabe? É uma coisa que parece que pra mim eu tentar falar pra você, quer comprar esse celular? E convencer você a comprar, tentando te fazer comprar num preço tal, Uhum. fazer você comprar sem você precisar, sempre pareceu uma coisa meio. Capiciosa, né? Sim, pra mim, entendeu? Pra mim Uhum. que não sou da área de venda, entende? Então acho que pro pessoal que tá escutando que vende, às vezes até pode ser que um barbeiro, um cara que tem um negócio, deve ter esse receio também de Uhum. vender uma coisa fora o corte. Porque o corte, o serviço, ele domina e ele sabe que você veio atrás dele. Mas, por exemplo, um óleo, uma pomada, não foi o que o cliente veio procurar. Então Uhum. ele tem que ter esse processo de convencimento e venda. Às vezes ele pode ter esse bloqueio, como hoje eu tenho tentado tirar, de tentar te convencer de que você precisa comprar essa pomada e que essa pomada de cabelo ela é diferenciada do mercado, que ela vai realmente tipo assim, e ao mesmo tempo fazer com que o cliente compra e ele se sinta agradado com isso, né? É. O que você falou tem muito sentido. Tem muito sentido. Agora, onde você consegue entender que aquilo de fato, de uma forma persuasiva, te dá um resultado ou não, é quando há ao retorno. Ao Uhum, retorno da compra ou o retorno do cliente. sim, Então, assim, a indagação do fato da venda ela ser proposital pelo fato de criar uma necessidade do cliente não é o problema. O problema é criar uma necessidade que não faz sentido. E esse faz sentido pode ser que ele não seja só no momento, mas ele seja em algum momento uma necessidade. Porque de repente você pode dizer assim, poxa, eu não precisava dessa pomada, mas você comprou. Em algum momento essa pomada ela pode ser utilizada. Porém, aquilo que está ali dentro daquele produto corresponde às informações que eu ofereci na oferta da venda. Isso vai fazer toda a diferença. Que por mais entendi. que você diga Para que o assim, cliente não se sinta enganado. porque por mais que você não use aquela pomada naquele momento, você de fato pode em algum momento utilizar. Agora eu não posso te vender de repente uma pomada dizendo que ela vai criar um efeito ou ela tem dentro daquele produto aquilo que eu te comprometi na hora da venda e de fato você fala, poxa, mano, não faz sentido o cara me vender um negócio aqui que não foi o que ele falou no dia. É, E aí é a grande diferença. A persuasão, a necessidade de criar uma oferta para o cliente ou fazer com que ele seja induzido à compra, isso faz parte. Ser desonesto para vender, isso aí é o grande problema e às vezes alguns vendedores usam isso como um esse lado apelativo. artifício. Então, assim, gerar esse tipo só de estratégia, que é o grande problema quando se fala de retorno. Então, assim, quem é enganado não volta. É verdade, porque ele depois. Ainda que você seja induzido, você sente que não foi de uma. Você sabe que o cara era um vendedor. Você sabe falar assim, poxa, ele sempre me oferece, me vende e tal. Sim, Você não vai se sentir tão sim, com constrangido certeza. com a situação. Agora, uma coisa é você ser enganado. E aí é onde há a diferença. O cliente, ele muitas vezes, ele não consegue separar, mas ele vai entender com o tempo, com a necessidade que você só estava fazendo um trabalho que fazia parte do seu momento ali.
Então isso é importante entender. Legal. Quando eu crio uma necessidade em relação a. Você vai comprar uma. Vou dar um exemplo aqui. Você vai comprar uma pizza, mas o cara falou: Ó, por que você não leva sobremesa? Ele tá aumentando o ticket médio, ele tá. Agora, se o cara te empurrar uma sobremesa que estava estragado ou é um lixo, você fala: Poxa, o cara me empurrou porque só queria desfazer dela. Uma coisa é assim: você não queria levar, mas a sua experiência foi positiva. Legal. Possivelmente isso vai te gerar mais retorno e mais aumento de ticket médio, porque o cliente toda vez que pedir ele vai falar, cara, eu não queria, eu nunca tinha pensado em pedir essa sobremesa, mas como você me ofereceu e eu comi e eu vi que era boa, eu vou pedir toda vez, porque você foi de forma não tão invasiva, você ofertou. Eu acho que Sim. essa é a dádiva do vendedor, é criar uma necessidade e não ser apelativo ao extremo de criar uma experiência negativa, né? Sim, sim, com certeza. E dentro desse contexto, cara, pensando aqui em relação ao cabeleireiro, ele vai lá, o barbeiro, ele vai lá, corta o seu cabelo. E como é que é o processo de agradá-lo?